Olá, esta é a apresentação do trabalho Gerenciamento de carteira de investimentos em criptomoedas com Machine Learning. Este trabalho está sendo apresentado pelo Wellington Ferreira e por mim, Rafael Brasil. Investimento em criptoativos é complexo. Assim como a bolsa de valores, investimento em criptoativos é um investimento de alto risco, que precisa de métodos que possam auxiliar na escolha e na decisão de compra ou na venda de criptoativos. Este trabalho tem o objetivo de apresentar alguns conceitos que possam auxiliar na decisão de compra e de venda de criptoativos. Além disso, iremos destacar ao longo deste relatório outros aspectos considerados para o desenvolvimento desse sistema e relevantes no contexto atual de MLOps, como conceitos de Clean Architecture, testabilidade, cybersecurity e cloud. Seguiremos então com a agenda, da qual relataremos e falaremos a respeito da principal e primeira criptomoeda criada em 2008, 2009, a diversificação de criptoativos, a estrutura do projeto e os resultados obtidos. Para falar sobre Bitcoin, é bom voltar um pouquinho no tempo. O uso de criptografia tem sido usada por muito e muito tempo. É de longa data. O primeiro registro de encriptação, ela data em torno de 1900 a.C. no Egito, da qual foi usado hieróglifos fora do padrão. Outros registros mencionados estão entre os hebreus e as famosas cifras de César. Há referências de estudos de Blaise de Vigenère, estudos estatísticos de Akaliu e Alking, entre outros. Arthur Cherbius desenvolveu uma máquina de criptografia conhecida como Enigma em 1926 e em 1928 o governo alemão criou uma versão elétrico-mecânica conhecida como Enigma G, na qual as chaves criptográficas eram trocadas mensalmente ao menos. Em 1976, Whitfield Diffie e Martin Hellman apresentaram um problema matemático na qual deveria ser fácil de calcular, porém difíceis de inverter, possibilitando encriptar uma mensagem facilmente, porém com uma inversão difícil. Inspirado nesse problema, o sistema de criptografia RCA, baseado em uma chave pública e privada, foi desenvolvida e amplamente utilizada. No contexto da história mais recente, é importante lembrar que alguns homens, alguns estudiosos e acadêmicos foram importantes para o desenvolvimento das criptomoedas. Nós podemos salientar alguns nomes como David Lichau, Herbert Stonetta, Nick Szabo, Wei Dai, entre outros. David Lichau, por exemplo, ele é conhecido como o pioneiro da criptografia e tecnologias de preservação da privacidade. Na década de 80, ele publicou a dissertação Sistemas de computador estabelecidos, mantidos e confiáveis por grupos mutuamente suspeitos. Computer Systems Established, Maintained and Trusted by Mutually Suspicious Groups. E essa ficou conhecida como a primeira proposta sobre o protocolo blockchain. Ele também é reconhecido como o pai do anonimato online e o padrinho da criptomoeda. Há muito mistério a respeito do surgimento da criptomoeda Bitcoin. Isto porque o seu fundador e idealizador, Satoshi Nakamoto, é uma incógnita a respeito de sua identidade. A primeira publicação aconteceu em 2009 no Cryptography Mailing, da qual ele lançou a moeda. O próprio Nakamoto minerou seus próprios 50 primeiros bitcoins, que passaram a ser chamados de Bloco Genesis, em 3 de janeiro de 2009. Nakamoto defendia que as operações poderiam ser realizadas de ponta a ponta
entre o vendedor e o comprador diretamente, sem intermediários. Nas próprias palavras de Nakamoto, ele disse o seguinte: o problema raiz com a moeda convencional é toda a confiança necessária para fazê-la funcionar. O Banco Central deve ser confiável para não desvalorizar a moeda, mas o histórico de moedas fiduciárias está cheio de violações dessa confiança. Então ele desenvolveu uma moeda da qual ela toda baseada em blockchain. E basicamente, quando ocorrem novas transações, essas são transmitidas para todos os nós que são conectados na rede. Estes incluem essas transações em um bloco e trabalham para a resolução de um algoritmo de consenso, também denominado prova de trabalho, que consiste em resolver computacionalmente um cálculo complexo. Quando o nó resolve uma prova de trabalho, ele transmite seu bloco a todos os nós de rede e este bloco só é registrado se a maioria dos nós aceitar a validade do mesmo. Após os nós aceitarem o bloco, estes continuam trabalhando para criar o próximo usando o hash do bloco anterior aceito, ou seja, cada novo bloco é vinculado ao anterior. Depois de criado um bloco, esse nunca mais é alterado. O próprio Nakamoto ele minerou seus primeiros 50 bitcoins, que passaram a ser chamados Bloco Genesis, em 3 de janeiro de 2009. Por um ano ou mais, sua criação permaneceu com um grupo pequeno de entusiastas. A valorização do Bitcoin começou muito tímida nos primeiros anos. Entre 2009 a 2013, o valor de cada Bitcoin estava em alguns centavos de dólar. Nós podemos ver num gráfico que hoje, na cotação de hoje, a moeda está em torno de 19.763 dólares cada Bitcoin. Porém, não foi sempre assim. Nós tivemos em reais nos últimos anos, desde 2013, uma valorização que pulou em 2017 nas casas de quase 15 mil reais. Depois, entre 2019 e 2020, um outro pulo para um valor acima de 20 mil reais. E na cotação do dólar atual, em 2020 até 2021, a moeda chegou a valer mais de 140 mil reais. Podemos dizer que desse valor, hoje, nesse ano, nós tivemos uma queda recorrente da valorização da criptomoeda, né, em razão dos efeitos globais aí da economia, uma queda no valor do Bitcoin. Hoje a moeda, como foi falada, está em torno de 19 mil dólares, numa certa baixa do valor comparado ao ano de 2021. Algum tempo depois da Bitcoin, outras moedas foram criadas e colocadas no mercado. Dentre elas, existe uma moeda chamada Ethereum, que foi fundada em 2014, que é uma das principais moedas no mercado. Hoje temos cerca de 20 mil criptomoedas. Dentre essas moedas também consideramos as moedas chamadas de stablecoins, que são as que possuem algum tipo de garantia, lastro em commodities, moedas fiduciárias ou em outras criptomoedas ou senhorinhagem. E junto com as criptomoedas, também surgiram as exchanges. Segundo a própria Receita Federal, uma exchange de criptoativo é uma pessoa jurídica, ainda que não financeira, que oferece serviços referentes a operações realizadas com criptoativos, inclusive intermediação, negociação ou custódia, que pode aceitar quaisquer meios de pagamento, inclusive outros criptoativos. Hoje há diversas exchanges que operam no Brasil, entre elas a Binance, que é considerada a maior corretora do mundo devido ao volume de negociações realizadas em sua plataforma. Assim como as bolsas de valores, é cobrado aqui no Brasil
o imposto de renda sobre a operação realizada da compra ou na venda da criptomoeda. Aqui na plataforma da Binance, nós podemos visualizar grande parte dessas criptomoedas, né, e a cotação de cada uma delas aqui. Agora chegamos à parte mais importante da nossa apresentação. Falaremos então sobre estrutura de projetos e, efetivamente, sobre os resultados, da qual será apresentada por Wellington Ferreira. Bem, continuando com a apresentação, iremos falar agora acerca da parte central de qualquer projeto de machine learning, que corresponde aos dados utilizados no projeto propriamente. Para a coleta dos dados históricos dos criptoativos, optamos por utilizar a API da Binance, que é a maior exchange do mundo, considerando ali o volume de negociações em sua plataforma. E como estratégia de coleta destes dados, nós optamos por selecionar os 25 criptoativos com maior capitalização no dia 1º de agosto, ignorando stablecoins e que possuíam no mínimo 730 dias de dados históricos disponíveis, ou seja, 2 anos ali de dados históricos. Realizamos também a consulta somente de criptoativos com base em USDT. E o que significa isso, né? Bem, a API da Binance permite a consulta do histórico de determinado ativo em relação a outro. Ou seja, podemos ter o histórico do valor do Bitcoin em relação ao XRP, em relação ao Litecoin, etc. Então, optamos por utilizar como base uma stablecoin, no caso a USDT, que acaba tendo seu preço atrelado sempre ao dólar, né? Então, um USDT sempre vale $1. Também realizamos a consulta dos dados no nível diário, então para cada dia teremos uma única linha, e consultamos também no máximo 1.000 dias de informação por ativo. Esse valor de 1.000 dias ele é decorrente da própria consulta à Binance, que limita a quantidade de dados a 1.000. No entanto, na consulta é possível definir um start e um end na consulta. Então, poderíamos, assim, realizar um processo ali recursivo para consulta de todo o histórico de ativos que tenham mais que 1.000 dias de histórico, né, de dados ali. Mas, lendo um pouco o livro do Hindman e do Atanassopoulos, aquele livro bem clássico de séries temporais em R, né, o Previsão, Princípios e Práticas, os próprios autores mencionam que a maioria dos modelos não performa bem para séries temporais muito longas e recomendam que quando tenha-se muitos dados históricos, considerar somente os mais recentes nas modelagens de séries temporais. Então, devido a isso, a gente acabou optando por manter esse padrão da própria consulta à Binance de 1.000 dias de dados. Bem, retornando, iremos falar um pouco acerca da modelagem dos dados propriamente, iniciando pelo objetivo dos modelos. Bem, então, inicialmente tínhamos pensado em desenvolver modelos para realizar a previsão do valor do ativo propriamente. Mas, como estamos trabalhando com diversas moedas, 25 especificamente, isso gera uma questão que seria como avaliar estes modelos. Métricas normalmente utilizadas em modelos de séries temporais são o MAI e o RMSE, mas elas estão na mesma escala, na mesma métrica dos dados, e temos moedas ativos ali com escalas muito distintas, desde o Bitcoin ali valendo 100 mil reais ao XRP valendo poucos reais. Inicialmente, tínhamos pensado em utilizar a métrica MASE, que corresponde a um erro escalonado. E chegamos inclusive a conversar com o professor Rafael acerca da possibilidade de realizar ali algumas adaptações nesta métrica, visto que tinha alguns pontos dela que geravam um certo desconforto,
como, por exemplo, utilizar dados de teste no numerador e dados de treinamento no denominador. O Rafael até foi a favor das modificações propostas, mas lendo posteriormente alguns blogs específicos de trading, vimos que diversos recomendavam prever não o valor do ativo propriamente, mas sim o retorno, o ROI. E isso acaba melhorando essa avaliação de múltiplas séries, porque o MAI fica também com o valor percentual. Então poderíamos definir, por exemplo, que só aceitaríamos colocar em produção modelos cujo MAI tenha sido inferior a 5%, por exemplo. Bem, então como objetivo dos modelos, definimos a previsão do ROI e utilizamos como horizonte um horizonte de 7 dias à frente, sendo esse valor de 7 dias realmente definido por feeling ali da equipe. Bem, passando agora para falar sucintamente da biblioteca principal que foi utilizada para as modelagens, o SQTime. Essa é uma biblioteca específica para problemas de séries temporais, que já fornece uma gama de funcionalidades que facilitam as modelagens e manipulações de dados. É até importante ressaltar que durante o projeto foi gasto um certo tempo avaliando algumas bibliotecas Python para esse tipo de problema. Hoje, a comunidade Python ela é tão ativa, principalmente ali no campo de ciência de dados, que acaba tendo desenvolvimento simultâneo de diversas ferramentas voltadas para esta área. Então, no R, por exemplo, que também é uma linguagem popular para ciência de dados, há um certo consenso em algumas ferramentas. Então, por exemplo, se for trabalhar com API no R, com certeza vai utilizar o pacote Plumber. Todo tutorial que você ver irá utilizar o pacote Plumber. Se você for realizar modelagem de séries temporais no R, provavelmente vai utilizar alguma biblioteca do pacote FPP3, que vem do livro do Hindman e Athanassopoulos. Já no Python, devido à sua comunidade tão ativa, cada tutorial acerca de séries temporais ele traz uma biblioteca diferente. Então, nós realizamos ali um mapeamento das principais que identificamos e um estudo para melhor entendimento, né? E ao final concluímos que o SQTime trazia, de certa forma, maiores facilidades. Bem, iremos falar agora sobre os modelos utilizados, iniciando com o modelo Holt. Esse que é um dos modelos mais clássicos de séries temporais e é composto pelas equações apresentadas, onde as previsões são feitas a partir de uma estimativa do nível da série, que seria o L, a segunda equação, e outra estimativa da tendência, que seria, no caso, B, que corresponde à terceira equação. O modelo de Holt, que é um aprimoramento de outro modelo clássico, o modelo de suavização exponencial simples. Passando agora para os modelos autorregressivos, que podem ser representados com a equação seguinte na sua forma clássica, onde a previsão da série no tempo y está em função dos valores anteriores, ou seja, do yt-1, yt-2 e assim sucessivamente. Na forma clássica, os modelos autorregressivos têm algumas pressuposições, como a estacionariedade da série e que os resíduos sejam ruído branco. Isso exige normalmente que, após as modelagens, alguns testes de pressuposição sejam realizados. Como estamos lidando com múltiplas séries, no caso atualmente 25, essa avaliação fica complexa, de forma que optamos por utilizar a abordagem autorregressiva neste trabalho, mas com alguns modelos que não exigem tais pressuposições. No caso, o Gradient Boosting, o SVM, uma rede neural na forma Multilayer Perceptron e o Light GBM. Retornando, iremos falar agora acerca do processo de tuning de parâmetros, pelo qual optamos por utilizar uma estratégia de busca em grade com validação cruzada para otimização do MAI.
ressaltando que o processo de validação cruzada para séries temporais ocorre de forma não convencional. Como tem-se uma dependência temporal, o conjunto de treino tem que estar sempre anterior ao conjunto de teste. Dessa forma, optamos por utilizar uma estratégia de janela deslizante para o método Holt e janela expansível para os modelos autorregressivos. Na janela deslizante, o conjunto de treino ele tem um comprimento fixo. Já na expansível, o conjunto de treino ele vai aumentando a cada divisão, como está exemplificado na imagem. Bem, então temos alguns modelos distintos, alguns parâmetros para otimização via grade, e para os modelos autorregressivos ainda temos duas estratégias de previsão que iremos verificar que o SQTime nos fornece, que são as estratégias direta e recursiva. Na estratégia recursiva, se estamos realizando ali uma previsão com um horizonte, como no nosso caso, de 7 dias, o modelo ele faz a previsão para o primeiro dia, depois ele faz a previsão para o segundo dia, tendo em vista a previsão do primeiro. Posteriormente, para fazer a previsão do terceiro dia, ele leva em consideração as previsões dos dois dias anteriores, e assim sucessivamente. Já na abordagem direta, o SQTime ele treina um modelo para cada horizonte de tempo. Então, como nós temos ali no nosso projeto 7 dias, tem-se então 7 modelos distintos. Então, consequentemente, nós temos aí muitos modelos, muitas configurações distintas, e para nos auxiliar no gerenciamento dos resultados destes experimentos, nós optamos por utilizar o MLflow localmente. Bem, retornando, iremos falar um pouco sobre a arquitetura do projeto em si, iniciando com a própria arquitetura limpa. Esse, que é um padrão proposto por Robert Martin em seu livro clássico e que configura-se hoje, como design de software mais conhecido e difundido. Embora esse termo ele tenha sido criado pelo Robert, os conceitos que ele enfatiza já faziam parte da engenharia de software há algumas décadas. Estes conceitos seriam a separação de preocupações, então, diferentes partes da estrutura do sistema devem gerenciar diferentes partes do processo, a testabilidade. A arquitetura ela deve facilitar a testabilidade de partes do processo de forma independente das demais e a independência de estruturas externas. Então, regras de negócio, que seriam os casos de uso, eles devem ser independentes de qualquer agente externo. Bem, então, durante todo o desenvolvimento do projeto, essa arquitetura foi seguida e, para exemplificação, temos um print aqui do projeto, onde a gente consegue notar a pasta de domínio, a pasta de infra, a pasta de casos de uso, a pasta de testes. Obviamente, não iremos detalhar aqui cada parte da aplicação, mas podemos salientar que qualquer projeto minimamente sério deve seguir um padrão de design, de arquitetura, para facilitar a construção e manutenção do sistema. Iremos falar agora sobre o pré-commit. Esse que é uma ferramenta que facilita o gerenciamento de hooks do Git. Basicamente, hooks seriam scripts, validações, códigos que são executados na etapa de commit. Então, se um hook falha, o processo de commit não é executado. Então, no pré-commit do nosso projeto, nós definimos os seguintes hooks. O Black, que é uma biblioteca que investiga o código do projeto e realiza pequenas alterações que identificar como necessárias. Então, o guia de estilo Python, o PEP8, ele fornece algumas recomendações acerca de boas práticas de projetos Python. E o Black,
ele irá realizar ali a formatação automática das regras mais simples. Então, por exemplo, o PEP8, ele recomenda que após o sinal de igual, você tenha um espaço. Então, isso é uma regra muito simples, que não carece do desenvolvedor ficar se preocupando com isso durante a codificação. Ele tem que realmente ficar preocupado mais com o conteúdo da aplicação. Então, o Black ele facilita no sentido de realizar essas adequações minuciosas do código. Em seguida, a gente tem o Flake 8, que da mesma forma que o Black, ele verifica o código em relação ao PEP8. Só que, diferentemente do Black, ele não irá alterar o seu código, ele vai realizar sinalizações que algumas modificações são necessárias. Então, ele verifica algumas outras regras do PEP8 não tão minuciosas que vão exigir ali que o desenvolvedor realize alterações realmente no código. O PyLint é outra ferramenta de verificação do guia de estilo Python. Então, ele também é uma forma ali de complementação ao Flake 8 e ao Black. O Bandit é uma biblioteca que analisa o código da sua aplicação em busca de problemas ali de segurança. A gente tem o Safety, que verifica não o seu código, mas as suas dependências quanto a vulnerabilidades conhecidas de segurança. Temos o PyTest, que é ferramenta conhecida da linguagem Python para execução de testes. Temos o Coverage, que é uma ferramenta que vai analisar a cobertura de testes da sua aplicação. Então, inicialmente, a gente definiu uma cobertura mínima de 80%. E temos o MyPy, que irá verificar ali se todos os métodos ali, classes do seu projeto têm as devidas declarações de tipagem. E se também essas declarações elas estão corretas de acordo com o escopo das funções. Então, basicamente, com todas esses hooks sendo definidos no nosso projeto, a gente garante que ele siga as boas práticas de codificação do PEP8. A gente define que ele tem que ter uma cobertura de teste e que não tenha falhas de segurança nem em nosso projeto, nem em dependências do nosso projeto. E com relação à cobertura do projeto, a gente admite, inclusive, que em torno ali da metade do projeto, a gente teve que abrir mão da definição de alguns testes para conseguir entregar o projeto no prazo. Mas a gente salienta que essa aplicação de testes ela é realmente muito importante, não somente para garantir a correta execução dos processos, mas também para a própria melhoria da qualidade do código. Então, em diversos momentos, tivemos que retornar à definição de alguns métodos para realizar algumas adequações, algumas separações devidas de responsabilidades para facilitar a escrita dos testes. Então, a própria escrita dos testes, ela facilita, ela melhora a qualidade do seu código. E acaba que também é um processo que não é muito difundido, não muito utilizado em projetos de dados. Bem, iremos falar agora sobre o framework utilizado para desenvolvimento de endpoints, no caso, o FastAPI, que é atualmente uma das bibliotecas mais utilizadas para a criação de APIs com Python, e deixamos aqui, inclusive, um print da documentação de nossa aplicação já em produção, documentação também gerada pelo FastAPI, com as duas rotas principais dela, né, os dois endpoints principais, um que realiza a previsão do ROI dos próximos 7 dias e outro que retorna para quais moedas a nossa aplicação tem modelos disponíveis. Bem, falando agora sobre os jobs que foram necessários na nossa aplicação. Então, além das rotas que acabamos de falar, a nossa aplicação precisou do agendamento de algumas tarefas. E para isso utilizamos a biblioteca Advanced Python Scheduler,
que é uma biblioteca bem flexível, inclusive, para o agendamento de jobs. A partir dela, nós agendamos uma tarefa que diariamente realiza a atualização dos dados históricos dos criptoativos em banco próprio, que está definida inclusive por esta classe que estou apresentando, e também definimos outro job, né, para realizar a atualização dos modelos também diariamente, que segue de acordo com o print. Então, como nossa aplicação gera um horizonte de 7 dias à frente de previsão diariamente, temos que informar o resultado do dia anterior para a própria atualização de parâmetros e também do próprio ponto de corte do modelo, que seria a data inicial de previsão. Então, diariamente a gente tem esse job que realiza esse processo, salientando que a biblioteca SQTime, ela fornece também um método próprio que facilita esse processo de atualização dos modelos. Bem, falaremos agora sobre os serviços da AWS que utilizamos em nossa aplicação. Iniciando pela RDS, na qual criamos um banco de dados MySQL para armazenamento de duas tabelas. Uma de histórico de dados e outra para a definição de quais criptoativos estão sendo monitorados pelo sistema. Além da RDS, utilizamos também o ECS, que é uma ferramenta para auxiliar no gerenciamento de containers Docker em conjunto com o Amazon SR, que realiza o registro destes containers. Aqui nós temos o registro de algumas imagens de nossa aplicação já em produção e neste último print o processo de CI/CD a partir do GitLab que realiza o deploy de nossa aplicação em uma EC2 a partir do ECS. Finalizando a parte de AWS, temos o S3, que em nossa aplicação foi utilizado para realizar o salvamento dos modelos mais recentes, ou seja, diariamente, após a atualização dos modelos, é feito o envio ao S3 para garantir que, caso ocorra ali algum problema na aplicação, tenhamos os modelos mais recentes salvos em um local seguro para realizar um novo deploy posteriormente. Bem, finalizando a parte de arquitetura de nossa aplicação, vamos falar rapidamente sobre o New Relic, que é uma ferramenta para monitoramento de infraestrutura, que permite avaliar o desempenho de aplicativos e realizar o registro de logs de um sistema, de uma aplicação. Então, ele é uma ferramenta que possui uma interface bem intuitiva, pela qual podemos avaliar ali o tempo médio de processamento de solicitações, a taxa de erro, definir alertas para logs de erro, entre diversas outras funcionalidades. Aqui, nós já apresentamos o print da plataforma, já recebendo realmente as informações de nossa aplicação em um momento que estávamos realizando várias solicitações a ela. E aqui nós temos o registro dos logs acontecendo também de nossa aplicação, nesse mesmo momento em que estávamos realizando várias solicitações a ela. Bem, por fim, apresentaremos agora os resultados. Aqui nós temos o print das execuções do MLflow, onde identificamos que somente 5 dos 25 ativos tiveram um modelo com menor MAI diferente do Holt. No entanto, quando fomos avaliar ali as previsões destes modelos Holt, identificamos um padrão que é, de certa forma, relativamente comum em modelos de série temporal mais clássicos, que é uma sequência de previsões com valores constantes.
Devido a isso, acabamos optando por enviar para a produção somente modelos diferentes do Holt. Dessa forma, apresentamos aqui o modelo, a estratégia de previsão e o MAI do melhor modelo para cada ativo. E aqui, o print das rotas principais de nossa aplicação, que, como comentamos anteriormente, temos uma que realiza a sinalização de quais ativos nosso sistema tem, um modelo disponível, né? De acordo com o print, e outra que realiza a previsão no horizonte de 7 dias para cada moeda informada. Bem, então, conseguimos realizar o deploy de nossa aplicação, que permite, a partir de modelos de Machine Learning, trazer uma perspectiva do ROI dos próximos dias para alguns ativos, salientando, enfatizando também todas as questões ali de arquitetura, cloud e cibersegurança que foram consideradas para o desenvolvimento deste projeto e que acabam sendo hoje extremamente relevantes com todo esse contexto de MLOps. Como a gente comentou no relatório, né, o relatório principal, há diversos pontos de melhoria, sim, a serem avaliados, mas acreditamos que o objetivo central ele acabou sendo alcançado.